Olá, graça e paz. Hoje, dia 23 de dezembro, capítulo 23 do Evangelho de Lucas, da nossa série devocional Nasceu o Salvador. Hoje nós vamos falar de um momento muito difícil e que foi a crucificação do nosso Senhor. E assim diz a palavra de Deus. Preste atenção. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo este homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este! Solta-nos Barrabás! Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este homem? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava escarnecendo ou que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Seguia-o a numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorais por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas estéreis que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e os outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali, e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus,
o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Também Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhes o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Muito bem, esta é a porção das Escrituras que trata, então, do julgamento de Cristo Jesus, do seu sofrimento, da sua morte, da sua crucificação, onde Deus prega o seu amor por nós a levar seu Filho, aquele madeiro, a morrer pelos nossos pecados. Jesus foi crucificado, foi condenado injustamente por um juiz iníquo, um governador, um governante que foi covarde diante da multidão, preferiu ouvir a multidão do que a justiça, condenando um justo. Como ovelha muda perante os tosqueadores, assim Jesus procedeu. E ele foi condenado não pelos pecados dele, mas por causa dos nossos pecados. Sobre ele está a ira de Deus, para que sobre nós tivesse sua graça, seu favor. Você tem ideia do que Cristo fez por você, fez por mim, fez por nós? Você tem ideia de que aquele que é digno de honra, glória, louvor, o Deus Todo-Poderoso, se fez homem, se encarnou, tornou-se um de nós e assumiu os nossos pecados, cada um deles, os da nossa natureza e aqueles que nós praticamos no passado, o de hoje e até aqueles que ainda praticaremos. Sobre cada um deles, cada um desses pecados foram lançados sobre Cristo Jesus. E ele assumiu uma forma de servo, sendo obediente até a morte
e morte de cruz. A palavra de Deus, lá no início do Evangelho de João, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Este é que foi crucificado. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu para pagar o preço dos nossos pecados, para nos resgatar da escravidão, do império das trevas, para nos transportar para o seu reino. A morte de Cristo Jesus abre as portas para o reino de Deus a todos nós, todos aqueles que creem em Cristo para serem salvos. Que Deus abençoe muito a sua vida, que hoje seja um dia de rendição ao Senhor Jesus, reconhecendo o seu senhorio, que Ele é Senhor sobre os céus e a terra, que aquele homem morto morreu por causa dos meus e dos seus pecados, que foi crucificado e sofreu uma morte horrorosa para que nós não morrêssemos eternamente. Hoje é um dia de salvação, de intensa gratidão por aquilo que Ele fez por nós. O texto termina com um daqueles que acompanhavam o ministério de Jesus, dando as honras ao corpo, né, de Jesus, né, colocando ali num túmulo que não havia, ninguém havia sido depositado nesse túmulo ainda nenhuma vez, né, numa rocha. E mais tarde, no próximo capítulo, nós vamos ver que essa porta, nessa tampa daquele túmulo, foi removida pelo milagre da ressurreição. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. Deus abençoe sua vida e até a próxima.